Olá! Começa agora mais uma reunião semanal online dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. E o palestrante do dia é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que está coordenando as ações conjuntas do governo do estado e da Prefeitura de São Paulo no enfrentamento daquele já antigo problema da chamada Cracolândia. Também, aliás, por delegação do governador Tarcísio de Freitas, Felício Ramute é responsável pela coordenação dos projetos estaduais de desestatização e desenvolvimento. Felício Ramute, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Quero agradecer a oportunidade, Rondino, a todos que estão nos acompanhando e você que vai nos acompanhar pelas redes. É um prazer poder falar sobre vários temas do Estado de São Paulo e também contar um pouco das ações em relação à região central da cidade, o que nós chamamos de cenas abertas de uso, conhecida por todos como Cracolândia. Aqui a gente vai poder conhecer um pouco mais das políticas públicas implementadas. Como é que está agora o enfrentamento dos problemas da Cracolândia? A palavra é sua. Olha, primeiro um problema de 30 anos, né? Muitos governantes, sejam municipais, estaduais, já iniciaram trabalhos que não tiveram continuidade. E também uma falta de informação sobre os trabalhos executados. Nós fomos começar a pesquisar sobre quais seriam as melhores estratégias e encontramos poucos materiais científicos, né, com perfil da população, ações que foram executadas, e ali a gente já percebeu a necessidade que para se fazer gestão você precisa ter informação, e nós já mudamos isso de pronto. Primeiro, ao chegar no estado de São Paulo, nos deparamos com a política estadual sobre drogas parada desde 2019. Ela foi aprovada na Assembleia Legislativa e precisava de uma regulamentação do Estado. Nós o fizemos, regulamentando a política estadual sobre drogas, as atribuições de cada secretaria. Depois, o Conselho também estadual, que não tinha os seus integrantes, e era importante criar esse novo conselho. Na sequência disso, o Estado criou um equipamento público chamado Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas, ali na Rua Prates, com o objetivo de acolher os usuários com uma nova metodologia de abordagem. Em que esse hub se diferencia em relação ao atendimento? Daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho como é esse atendimento dentro do hub, com a contratação de profissionais, quase 400 profissionais especializados, né? Também a ampliação de vagas em comunidades terapêuticas, hospitais especializados, para poder fazer com que exista a retaguarda para esses atendimentos feito através do hub de cuidado de crack e outras drogas. Também, na área de segurança pública, em conjunto com a prefeitura, a governança da atividade delegada ali na região central da cidade. Hoje, Estado e prefeitura têm essa governança compartilhada em relação à segurança pública, à atividade delegada. Outras ações, como a criação do sistema de monitoramento das cenas abertas, pela primeira vez, de forma transparente, qualquer cidadão, imprensa, pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, a Volta no governança da atividade delegada, em conjunto com o município e o Estado, a criação do sistema de monitoramento das cenas abertas de uso, de forma transparente, ao acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, ssp.sp.gov.br, qualquer cidadão, a imprensa, pode acessar dados em relação às cenas abertas. A quantidade de usuários nas cenas abertas, contados em conjunto com o município e o Estado, os crimes de roubos, furtos, que aconteceram na região central na semana, inclusive fazer comparações com semanas anteriores, inclusive com a posição georreferenciada. Também ali disponível para a população o resultado das audiências de custódia, que são aquelas audiências quando você encontra um criminoso e os leva à justiça para realizar a audiência de custódia, a decisão do juiz em relação àquele crime, seja um furto, um roubo, uma receptação, qual foi o desdobramento em relação àquele criminoso, também as ações pontuais de zeladoria, da polícia científica, da polícia civil, de investigação, tudo de forma transparente para acesso da população. Agora, o trabalho de prevenção em conjunto com também a Secretaria de Educação. Os próximos passos importantes dentro da questão da região central
da cidade de São Paulo é a implantação do sistema de câmeras inteligentes, né? A prefeitura contratou 20 mil câmeras, as primeiras câmeras serão implementadas na região central. E agora eu vou explicar um pouco por que esta mudança e qual é o serviço que o Hub de cuidado com crack e outras drogas executa. Bom, importante, o Hub faz o acolhimento dos usuários. A gente faz a abordagem ativa dentro das cenas abertas de uso. Nós temos técnicos, especialistas e com independência química, que vão lá dentro das cenas abertas para convencer o cidadão a seguir para um tratamento. Ele é levado para o Hub, ele tem 3 andares, o Hub, até a identificação, inclusive vocês vão ter fotos aí mostrando sobre o Hub. O andar térreo é uma rua do Hub, é uma rua protegida. Primeiro e o segundo andar são como estações do metrô, decorados como estação do metrô, estação Liberdade, estação Luz, e é um atendimento multidisciplinar, é um equipamento de saúde com atendimento multidisciplinar. O Hub, quando aquele usuário entra, ele faz todos os exames necessários, acompanhamento por psicólogo, acompanhamento multiprofissional, e ele também tem uma enfermaria. Com qual objetivo? Às vezes a pessoa chega lá 11 horas, meia-noite, e você não pode dispensá-lo e dizer, olha, volte amanhã para que a gente possa fazer um encaminhamento para você, para uma internação ou para um acolhimento. Então, esse equipamento está dentro, ele dorme ali até ser encaminhado para o tratamento adequado. A grande diferença conceitual é que não existe uma linha de cuidado, é um leque de linhas de cuidados, que são os atendimentos nos CAPs, os acolhimentos em comunidade terapêutica, a internação em hospitais especializados, o apoio de grupos de mútua ajuda, amor exigente, narcóticos anônimos. Tudo à disposição conforme o perfil daquele usuário. Então, ele é encaminhado e acompanhado na sua jornada no Hub. Ou seja, o Hub é a porta de entrada que faz esse encaminhamento. A segunda etapa do encaminhamento, depois que ele concluiu o seu tratamento, ou a desintoxicação em hospital especializado, ou o serviço de longa permanência no município, ou as comunidades terapêuticas, ele segue para os serviços municipais integrados ao Hub, como os CIATs, que são equipamentos do município oferecidos pela Prefeitura de São Paulo, também os hotéis sociais que podem acolhê-los e os próprios CTAs, que estão disponíveis também para o acolhimento, além dos programas de geração de renda, como o programa de trabalho da Prefeitura, com uma bolsa de R$ 1.000 e qualificação para aquelas pessoas. Portanto, existe uma linha de cuidados e uma linha de ação conjunta, Estado e município. Nunca houve tanta integração entre o Estado e o município. Portanto, eu posso dizer a vocês que aquele cidadão mais vulnerável da região central tem toda a condição de ter o atendimento adequado. Em 4 meses, o Hub já atendeu, já fez mais de 8.000 atendimentos a 6.500 usuários, com 3.500, mais de 3.500 internações. Quando a gente fala de internação, é importante separar. Ela envolve acolhimento em comunidade terapêutica e a internação em hospitais especializados. Ou seja, mais ou menos meio a meio, 60-40 desse encaminhamento desses usuários para o Hub. Todo o perfil também é traçado. Então, de todos aqueles usuários que visitaram o Hub, que foram atendidos no Hub, nós temos o acompanhamento do que ele representa. Posso dizer a vocês, 95% de homens, né, por volta de 80% com passagem das cenas abertas de uso, daqueles que são das cenas abertas de uso, eles têm passagem no sistema penitenciário, ou já cumpriram pena, ou estão em regime aberto ou semiaberto. 15% disseram que também consomem essas novas drogas como K9, né, sintéticas. Isso foi declarado por eles, mas é feito um trabalho científico de uma amostra de cabelo para que a universidade possa fazer a checagem da presença desse tipo de drogas através do cabelo. E todo o Hub tem o apoio da Unifesp, o apoio da SPDM. Hoje o diretor é o doutor Quirino, que é o diretor responsável pelo Hub, e todo o trabalho do Hub
tem sido registrado do ponto de vista científico. Primeiro, para a gente analisar erros e acertos, depois, para que a gente possa construir o perfil daqueles usuários. Todos os exames são feitos de doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, e encaminhado para tratamento quando necessário. Lembrando que os exames de DST são voluntários, a pessoa ela tem que dizer que quer fazer esse exame, e por volta de 70% aceitam também fazer esse exame. É uma política de redução de danos também implementada no ramo, de apoio às outras doenças, além da questão do consumo e uso de drogas. Então, hoje, São Paulo pode dizer que tem uma política integrada com o município e de acolhimento e tratamento para o usuário. Paralelo a isso, é importante ações na área de segurança pública. Mas, diferente do que aconteceu no passado, e talvez vocês viram em algumas matérias, que inclusive ações feitas pela Polícia Civil em relação aos usuários de drogas foram questionadas. Isso foi feito no ano passado. Nossas ações dentro da Cracolândia são contra o tráfico, contra o traficante. A gente faz um registro com filmagens, registros fotográficos da ação dos traficantes. A Polícia Civil, então, passa a atuar dentro ali das cenas abertas de uso, e ações que já resultaram em mais de 50 presos ali de dentro das cenas abertas de uso, que eram traficantes ali com pequenas ou grandes quantidades, mas que tinham como foco o tráfico e não o uso como usuário. Então é importante separar essa atuação. Uma outra ação que está sendo, que não foi divulgada ainda, e eu aqui conto em primeira mão aqui para o Espaço Democrático, é a qualificação. Nós temos mais de 900 pessoas qualificadas, ou seja, fotografadas, esses sim, usuários ou não usuários, com qualificação e com o tipo de crime que ele cometeu, caso ele tenha passagem pelo sistema penitenciário, que é a grande maioria dos que ali estão. Então, a gente tem todo o histórico dele e também se ele está cumprindo condicional ou está em regime semiaberto ou aberto, onde ele tem condições que, por exemplo, ele não poderia estar lá em determinado horário ou não poderia consumir, por exemplo, drogas em cenas abertas de uso. Este trabalho se inicia agora, levando à justiça a identificação desses homens e mulheres das cenas abertas de uso que respondem por condicional, que deveriam seguir a condicional, determinação da justiça e não estão seguindo. Nós vamos apresentar para a justiça ou para a tornozeleira eletrônica, para que a gente possa implementar a tornozeleira, evitando que ele frequente as cenas abertas, ou até mesmo para a volta em regime fechado. É possível que ele se encaminhe para o regime fechado. Nós já fizemos um teste com 20 pessoas, encaminhamos à Justiça, ao Tribunal de Justiça. Desses 20, foi exigido tornozeleira, outro retornou ao regime fechado e os outros 18 aguardam decisão do juiz. O juiz pediu para escutar ele, que vai ser difícil, porque ele está na Cracolândia, como é que o oficial de justiça vai localizá-lo, e os outros a gente aguarda ainda a decisão do juiz. Agora isso vai ser feito no maior volume, mas antes nós vamos assinar e capacitar os juízes dentro do Tribunal de Justiça, o que deve acontecer nos próximos 15 dias, a assinatura do convênio com o Tribunal de Justiça e a conversa com os juízes em relação a essas possibilidades de regressão de pena ou de tornozelamento para o caso de infração das determinações da Justiça. Bom, o que acontece, aí já chegando no fim, o que acontece da apresentação, e aí aberto a perguntas sobre esse tema, o que acontece hoje nas cenas abertas na região central? As pessoas do Brasil inteiro e do interior do estado de São Paulo que querem se esconder da polícia ou que querem comprar droga barata e consumir, vão para a região da Cracolândia, numa das maiores capitais do mundo, para se esconder, para ativarem o manto da invisibilidade, por incrível que pareça. É isso que precisa mudar. Por isso que as câmeras vão mudar essa realidade. A qualificação que nós estamos fazendo dos usuários. Mas as câmeras vão passar a mostrar para aquele cidadão que busca a região central da cidade que ele vai estar sendo observado, principalmente
se ele for para a região central da cidade de São Paulo. Então, a gente entende que isso vai acabar se espalhando, junta-se a isso as prisões de traficantes, junta-se a isso a questão também dessa ação daqueles que respondem a regime semiaberto ou para condicional. Isso vai expor essas pessoas e, claro, que rapidamente isso vai se espalhar, evitando o que nós chamamos de influxo. Quando você tira as pessoas ali da Cracolândia e mais pessoas vêm para a região central da cidade. Por fim, deixar muito claro que nós temos a situação específica da Cracolândia e o centro da cidade de São Paulo. As pessoas confundem isso. Uma imagem, às vezes, ali de 2 ou 3 quarteirões ali da região da Cracolândia acaba se espalhando para a mídia como um grande caos no centro da cidade de São Paulo, o que não é verdade. O centro nunca teve tão policiado quanto está hoje, 120 homens da Polícia Militar, ampliação da atividade delegada, queda no roubo e furto, mas a sensação de insegurança ainda é grande, até porque não tem imagem das câmeras. E por que eu tenho tanta convicção nessa questão das câmeras? Porque eu já implantei isso em São José dos Campos e deram resultados com a melhoria de todos os indicadores de segurança e com o aumento da sensação, porque você passa a ter imagem das questões positivas. Hoje você tem imagem de alguém que filma um tipo de crime acontecendo. Você vai ter imagem de um procurado detectado pelas câmeras, você vai ter imagem de um flagrante detectado pelas câmeras. Isso vai mostrar o outro lado da atuação das forças de segurança. E, por fim, a gente vê algumas reações do crime organizado. As reações são fruto dos nossos acertos, não fruto dos nossos erros. As reações são fruto dos nossos acertos. Quando a gente prende, às vezes, um traficante, o crime organizado dá aquela famosa ordem, né, para que se crie uma instabilidade na região e acaba dando a entender que a ação do Estado não está acontecendo da forma correta. Também fazer uma observação em relação a um questionamento que é o espalhamento, né, que houve de usuários. Quando nós estudamos casos internacionais, a gente estudou 7 casos, com 10 ou 12 ações, é uma tabela muito interessante, que mostra cada cidade onde tinha um determinado problema e quais ações que foram implementadas. Algumas delas até com ações de uso controlado, claro, para países que permitem, né, essa legislação do uso controlado. E todas elas, unanimemente, fizeram esse espalhamento, porque ele facilita a abordagem pelas equipes médicas e de dependentes químicos. Mas é fato que ele causa uma incomodidade maior, o que tem um lado positivo, porque força o poder público a sempre estar buscando ações para melhorar os seus resultados. Deixar eles num canto, fingindo que não existe o tráfico, né, que foi o que aconteceu, principalmente na gestão do PT, que aumentou para até 4 mil pessoas, não é o melhor caminho. A gente precisa enfrentar o problema e nós temos um trabalho agora de médio e de longo prazo, fazendo do jeito certo, não pautado por agendas eleitorais ou agendas da imprensa, mas fazendo do jeito certo para que a gente consiga os melhores resultados. Posso dizer que eu nunca vi um governador com vontade política de resolver o problema e o prefeito unidos, os dois com a mesma vontade política e com recursos, com orçamento dedicado a poder resolver esse problema. Agora a gente pode abrir para as perguntas. Vamos lá, Túlio, você. Tudo bem, parabéns, vice-governador, obrigado. Os especialistas dizem que você tem aí diferentes públicos realmente nas cenas abertas de uso, então você tem o dependente químico, você tem aquele que é carente social, você tem a pessoa com doença mental, o usuário que é apenas transitório ali, e é isso. Por exemplo, políticas como House First, né, que muita gente defende. Isso funciona para quem é carente, não vai funcionar para quem é doente mental. É a mesma coisa, né? Quer dizer, o uso fiscalizado ou monitorado, quer dizer, não vai funcionar para algumas populações, não outras. Mas parece que vocês têm, então, esse mapeamento, né? Ou está sendo feito no Hub, pelo que eu entendo, nesse perfil, do que é cada um dos grupos que circulam por lá, porque é isso, precisa adaptar a política à especificidade. Então, como já foi respondido, eu queria mudar rapidamente, se me permite. Primeiro é isso, né? A gente viu que nas outras cenas de uso de outros países é muito comum
você construir o lugar para o uso monitorado, né? Quer dizer, isso significa que o Estado estaria, vamos dizer, acompanhando, né, para evitar, por exemplo, uma morte por overdose ou controlando até a qualidade do que é, utilizado, enfim. Mas a gente tem um problema aqui. A nossa legislação não prevê isso, e eu não sei se culturalmente também, se a população, como é que ela, né, gostaria de saber a opinião. E, ao mesmo tempo, a gente tem coisas que são muito nossas, né, e que não estão ali, vamos dizer assim, corroboradas pela literatura, pelas evidências, como é o caso das comunidades terapêuticas. Muita gente critica, né, porque elas têm, às vezes, um cunho religioso, que tem uma indústria por trás, que é gente que está fazendo a política e tem mantém comunidades terapêuticas, enfim. Como que o senhor avalia especificamente essas duas, então, possibilidades de ação pública, né? Comunidades terapêuticas e o uso monitorado pelo Estado? Bom, dos monitorados, posso citar o exemplo do Canadá, né, onde as pessoas vão em salas que são todas de inox, as bancadas de inox, espelho, inclusive para as pessoas se verem consumindo, e atrás desse espelho, então, eles sabem que tem uma equipe de saúde, para caso aconteça algum tipo de overdose, a equipe de saúde, então, também age. Então, é um dos exemplos que eu já tive a oportunidade de ver, né, imagens em relação a esse tipo de uso. É claro que nós não conseguimos comprar droga pela Lei 8666, né, para poder distribuir ou praticar redução de danos. Então, de fato, este não é um caminho. E sobre as comunidades terapêuticas, a gente tem acompanhado o trabalho das comunidades terapêuticas. Hoje existe um edital bastante rigoroso para o PAD, existe uma gerenciadora, né, que gerencia as comunidades terapêuticas credenciadas e também as casas terapêuticas, que seguem um modelo que era utilizado pelas pessoas que têm, às vezes, que foi feita a desinternação por problemas mentais, mas a casa terapêutica seriam as residências terapêuticas, né, um equipamento de saúde, e nós temos as casas terapêuticas com um grupo menor, já num outro estágio, que também atua em conjunto com as comunidades terapêuticas. Existe uma discussão, vale lembrar, que foi regulamentada as comunidades terapêuticas no governo anterior, do governo federal, e a gente vê belos trabalhos de recuperação, sim, e o governo tem este acompanhamento. Para vocês terem uma ideia, é importante também a gente desmistificar em relação aos custos, né? Por volta de R$ 1.400, R$ 1.500, né? Dentro de uma comunidade terapêutica, num hospital de desintoxicação por volta de R$ 200 por dia, né, o atendimento também num leito de desintoxicação, e nos equipamentos de longa permanência, que tem um foco de saúde, mas para mais longa permanência do que a desintoxicação, aí a gente fala aí de uma faixa de uns R$ 300, R$ 400 também. E o incrível é que se a gente pegar boa parte das vagas dos hotéis sociais da prefeitura, custa até mais caro, né? A gente tem os hotéis sociais da prefeitura por volta de 3 a 4 mil reais por mês, uma vaga no hotel social, com apoio de assistente social, né? Ali na região central da cidade, são 5 mil vagas que já existem hoje em hotéis sociais. Mas de fato, o segredo é conseguir separar os perfis. Não adianta você tirar uma pessoa em estado agudo de dependência e levar ele para um hotel social, né? Ao contrário, ele vai destruir tudo ou levar ele para casa, né? House first, né? É preciso passar por estágios. Às vezes ele precisa de uma desintoxicação, depois um encaminhamento para uma comunidade terapêutica ou para um grupo de mútua ajuda, aí Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, tem também um papel bastante importante e nos ajudam, já estão conectados com o Hub. Nós estamos juntando todos aqueles que fazem um bom trabalho e que podem nos ajudar. Obrigado, governador. A pergunta agora é do professor Roberto Macedo. Roberto, por favor. Minha pergunta é a seguinte: o senhor, numa entrevista aí ao Estadão, se referiu às experiências internacionais, e aqui, nas suas palavras, também continuou fazendo isso, né? Eu queria saber se há experiências internacionais que tiveram sucesso no sentido de promover quase uma erradicação das cracolândias, né? E que lições se poderiam tirar dessas experiências? Bom, como eu disse, cada realidade deve ser analisada de uma forma separada, mas a gente viu algumas ações importantes. Por exemplo, posso dizer, falar sobre Nova York,
né, onde a gente teve uma evolução grande de uma ação muito próximo da estação do metrô, lembrando que lá a gente teve tolerância, né, zero ali também, né, associada, então a gente vê sempre ações conjuntas de segurança, de acolhimento e tratamento, a gente tem experiências do Canadá também, que a gente entende que avançaram, e ao mesmo tempo a gente está acompanhando situações como de Amsterdã, que está regredindo, né? Onde ela havia liberado o uso numa região, em bairros, que agora eles estão limitando o uso. Ou em Portugal, que já está pensando em dar um passo para trás em relação à descriminalização também das drogas. Então, nós temos sim acompanhado, nós temos também uma equipe ligada à Unifesp, professora Clarice, a própria Gleuda, que já faz um grande trabalho nesta área, acompanhando as experiências exitosas e as não exitosas. Por incrível que pareça, às vezes com a não exitosa a gente aprende mais. Mas, essencialmente, foram as ações que foram implementadas em várias regiões, e eu vou publicar daqui a pouquinho. Eu achei que estava aqui na apresentação o quadro importante sobre essas ações efetuadas, que são constantemente atualizadas pela nossa equipe. Mas houve alguma que foi realmente bem sucedida no Sim, sentido de eu posso quase citar, por exemplo, erradicar? de Nova York, ao lado, inclusive, de uma estação, eu não me lembro o nome da estação do metrô. Posso citar de Montreal, onde se evoluiu muito, numa região bastante degradada que existia. Vale lembrar o que nós não falamos ainda, né? A questão do urbanismo, também entrando junto, e o nosso secretário de Assuntos Especiais, a FIF, tem um grande projeto para a região central, que é a PPP, que vai levar escritórios do governo, né, uma nossa central de atendimento, né, do governo. Eu quero ir um pouquinho rapidinho nessa linha do Roberto Macedo, de locais que têm sucesso. Você elencou aí uma miríade de ações que estão sendo feitas, aí 8 mil atendimentos, 3.500 internações e etc. E tal. Agora, há quem diga que o senhor pegou aí o maior abacaxi de qualquer administração, qualquer governo estadual, que é a questão da Cracolândia. Muita gente acha que não tem solução. Minha pergunta é simples: tudo isso que vocês estão fazendo resolve? Qual é a sua expectativa de que haja uma solução para isso? Olha, a minha expectativa é minimizar muito o problema da Cracolândia e das cenas abertas de uso, dando o atendimento certo para o perfil adequado, seja aquele usuário. Eu vou mostrar, por exemplo, posso mostrar para vocês qualificações de pessoas que têm 6 passagens do 155, mais o 71, mais. Você percebe a qualificação da pessoa que está ali, e ali é uma ação de segurança pública, né? Ele provavelmente está em liberdade condicional e ele precisa seguir aquilo que o juiz determinou. Qualquer um de nós, se não cumprir uma determinação judicial, vai ter que arcar com as consequências disso. Essa identificação e esse trabalho também será fundamental para dar um sinal, né, para as pessoas que buscam a Cracolândia, como eu disse, para se esconder. Ali ele se sente protegido. Vale lembrar, hein? São Paulo é a única cidade do Brasil onde as pessoas fazem o uso de crack a céu aberto. Você vai poder ver alguém fumando meio escondido, embaixo do viaduto. O cidadão lá tem pertencimento da Cracolândia. Se você perguntar para ele de onde ele responde que é da Cracolândia. Isso não faz o menor sentido. Isso é fruto, inclusive, de políticas assistenciais ao longo de todos os anos que trouxeram também esse pertencimento deles à região. Eles se sentem ali donos daquele pedaço, inclusive para interferir no seu direito de ir e vir. Vou falar de outras experiências internacionais. Tem regiões centrais em muitas cidades importantes de muitos países, onde a pessoa não pode ficar parada, deitar para dormir, ele vai ser abordado. Ali tem uma legislação específica onde ele não pode deitar ali num banco, sentar ali na calçada, né? Então, existem até ações desse tipo em relação à segurança. A gente tem que conseguir esse equilíbrio entre ações de segurança e a garantia dos atendimentos de saúde social. Perfeito. Professor Luiz Alberto Machado. Felício, você já antecipou em parte a minha pergunta, porque desde a época da campanha, o governador Tarcísio falou da transferência do governo, do centro administrativo, para os Campos Elíseos. Isso, evidentemente, está ligado à ideia de revitalização do centro
e se insere no combate à Cracolândia. Mas eu lembraria de um outro caso, porque você falou da mistura de situações, e a segurança é uma delas. E eu lembro do caso de Medellín, que conseguiu resolver a questão, sobretudo de segurança, porque era uma das cidades mais violentas do mundo, e parte dessa violência era alimentada pelo tráfico, pelo narcotráfico, sem ações policiais, com urbanismo e com educação. É mais ou menos nessa linha que nós estamos conduzindo o trabalho aqui em São Paulo? Bom, oportunidade de falar sobre as ações de prevenção, né? Então, a gente tem agora em andamento, estamos inclusive conversando com especialistas, junto com a Secretaria de Educação, para ampliar essas ações de prevenção que são fundamentais. Elas levam um pouco mais tempo, médio e longo prazo, para que a gente possa ter ações efetivas de prevenção, mas elas são fundamentais. Mas era importante agir com mais curto prazo, por isso a gente deu prioridade para essas ações, mas as ações de prevenção, existe um grande projeto sendo desenhado a muitas mãos na área de educação, junto com especialistas da área, para que a gente crie um bom material. Vale lembrar, existe um programa, inclusive da Polícia Militar, que chama PROERD. É até um programa bacana, mas que tem pouca abrangência, o número é muito pequeno e encontra uma certa resistência dentro da área de educação, porque ele é feito pela Polícia Militar, né? Mas não tem uma padronização necessária também. Então, a gente identificou os pontos positivos do PROERD, os pontos negativos, e a ideia é criar um programa feito por educadores, para ser implementados por educadores, para que a gente possa ter, então, um trabalho de prevenção mais eficaz. E a questão da transferência se insere nessa revitalização. Vamos lá. A questão da transferência entra dentro dos projetos de médio e de longo prazo. Ele é vamos falar assim, um centro administrativo, eu não gosto de falar de centro administrativo, eu lembro lá de Minas Gerais, né? Então, exato. Mas na verdade, é um escritório administrativo do governo para a transferência de 20 mil pessoas para o centro da cidade, e ali não só os escritórios do governo, mas também a oferta de unidades habitacionais também para a região e outros serviços. O centro tem que passar por outro processo, tem que se ressignificar, né? Inclusive o comércio da região central. Muita gente tem falado e associado a situação da região central, até da Cracolândia, há alguns determinados tipos de comércio que a cada vez tem diminuído dentro da região central da cidade de São Paulo. O fato é que tem que se ressignificar mesmo, né? A gente percebe, não só dentro da cidade, mas em outras áreas, a questão do comércio eletrônico. Então, você imagina, por exemplo, uma Santa Efigênia, né? Hoje, que é um comércio eletrônico que já foi tão forte, mas que hoje tem a concorrência direta da internet, né? Da compra pela internet, de um componente que chega rapidinho lá na sua casa, um fretezinho baratinho, que normalmente são coisas simples, leves. Ao mesmo tempo, eu posso citar aí, tenho certeza que muitos de vocês já foram no Café Gerondino, né? O café tradicional, mais antigo. Eu conversei com o dono do Café Gerondino e ele nunca vendeu tanto na vida dele quanto ele está vendendo hoje. Depoimento dele para mim, dentro da região central. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a forma que isso é divulgado, até por conta das ações e a sensação de segurança, pode fazer com que algumas pessoas fujam da região central. A gente tem eventos feitos no Anhangabaú que estão um espetáculo. Minha filha foi num desses eventos. A gente tem a Praça da Sé, que foi devolvida para a população. Hoje você pode ir lá tirar foto na Praça da Sé. Eu posso dizer, sem medo de errar, que o centro nunca esteve tão policiado, mas que nós precisamos melhorar mais ainda os resultados e, principalmente, difundir boas notícias da região central para que a gente possa melhorar a sensação de segurança da população. Esse trabalho está sendo feito de forma simultânea. Agora, hoje, eu já recebi a notícia que o prefeito Ricardo Nunes encaminhou para a Câmara Municipal o novo projeto de atividade delegada noturna, porque a gente vai ter um valor maior para o pagamento da atividade delegada noturna para os policiais militares que trabalham em seu período de folga. Agora, o projeto do centro é grandioso, né? Está caminhando muito bem. Eu já tive uma prévia com a FIF, com o governador, que está muito entusiasmado e parece que está parando em pé já, nesses primeiros esboços. É um projeto que para em pé. É um sonho antigo
da cidade de São Paulo, na verdade, do estado de São Paulo. A FIF já teve a oportunidade de trabalhar nisso em outras gestões e está caminhando para que isso possa, de fato, se tornar realidade. Perfeito. A vez agora é da nossa senadora suplente, Ivani Boscolo. Oi, boa tarde, vice-governador. É um prazer tê-lo aqui. O senhor foi o prefeito de São José dos Campos, eleito, reeleito, famoso por ser tecnológico e bastante criativo. A minha pergunta é a seguinte: o senhor, quando prefeito, o que o senhor via das atitudes que o governo da época fazia para tentar resolver o problema da Cracolândia? Todo esse projeto que o senhor tem já estava na sua cabeça naquela época? Ou o senhor mudou alguma coisa durante o período até chegar a ser vice-governador? Não, a resposta é que não estava. Eu tinha o distanciamento de quem acompanha as notícias da Cracolândia pela televisão. Então, é um distanciamento da vida como ela é. E aí, a primeira providência foi, nos primeiros 3 meses, escutar todos os atores ali da região central. Aliás, a partir do finalzinho desse mês, início do mês que vem, eu passo a atender também no gabinete lá no centro, lá na Boa Vista também, onde a gente fez a transição, para estar mais próximo ali dos comerciantes, dos empreendedores, da população, da região central. Então, eu fui escutar muita gente e eu percebi que tinham muitos trabalhos bem feitos sendo feitos, mas como se cada um tivesse remando numa direção diferente. A ideia era mostrar, primeiro, a vontade política do governador de fazer e atrair essas pessoas para caminhar junto com a gente. Deixar as vaidades de lado, que é o que a gente fez, e trabalhar em conjunto, exaltando aí o trabalho das igrejas católicas, como a Aliança de Misericórdia, da Igreja Evangélica, que nem a Cristolândia. Tive com o pessoal da Cristolândia agora, na semana passada, em constante reunião. A gente continua conversando com a população do centro. Inclusive, agora existe um movimento importante que está sendo feito, estimulado por nós, da sociedade civil, indo buscar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, levando também esse outro lado, né, da população, do morador da região central, do comerciante, que tem uma certa indignação quando ele começa a ver o mesmo receptador todo dia na porta da casa dele, comprando o celular, e não entende muito bem por quê. No início ele botava a culpa na polícia, que estava ganhando um dinheiro para deixar, depois ele percebeu que aquele cidadão já foi preso 10 vezes, e das 10 vezes que ele foi solto 10 vezes que ele foi preso. Então, eles começam a entender um pouco melhor e têm nos ajudado a sensibilizar, né, a Justiça e o Ministério Público em relação a esse grande problema. Ainda que a Justiça e o Ministério Público também estão na região central, né, e convivem muitas vezes com o próprio e com o mesmo problema. Mas não, minha visão era diferente. Era uma visão com distanciamento e que não tinha um conhecimento detalhado. Depois eu fui buscar informação, inclusive com quem esteve à frente de políticas públicas em gestões passadas. A gente viu um trabalho importante na época também do Kassab, das tendas de apoio que foram criadas, das estruturas de acolhimento e que deram o resultado também. E existem outras formas de atuação que também seguem o mesmo conceito. Tá, só queria fazer um adendo. Você falou sobre o policiamento no centro. Eu sou uma testemunha que melhorou bastante, porque eu frequento bastante ali a Rua Boa Vista, e realmente a Rua Boa Vista já mudou de 5, 6 meses atrás. Então, parabéns por isso também. Obrigado. Obrigado, Ivani. Na sequência, Rogério Schmidt. Felício, eu queria sair um pouco do debate sobre a Cracolândia, que é muito interessante, falar um pouquinho de política nacional, né? A Câmara dos Deputados já aprovou a proposta da reforma tributária, agora está sendo debatida no Senado. Hoje, por coincidência, você até está em Brasília, né? Nesse debate. Eu queria saber, do ponto de vista do governo de São Paulo, né? Como que o Estado está monitorando esse debate no Senado, quais são os riscos e as oportunidades que essa reforma tributária pode abrir. E, se você me permite, eu queria também acrescentar uma outra pergunta, que você também coordena aqui no Estado os programas de desestatização. Então, eu queria te perguntar especificamente sobre
a questão do Porto de Santos e também da Sabesp. A reforma tributária, é importante dizer que o governador Tarcísio gosta sempre de estar presente, ainda que em momentos difíceis. Assim foi em São Sebastião, quando a gente teve aquela tragédia e ele estava ali presente com o seu gabinete, e na reforma tributária, onde ele saiu do conforto do ar-condicionado do Palácio dos Bandeirantes e veio até Brasília para sentir a temperatura, né, da reforma tributária. E o que ele constatou ali é que o caminho para aquela aprovação iria acontecer. E aí aquela velha, vão-se os anéis, ficam os dedos. Ele defendeu que era possível naquele momento, porque percebia que isso iria para um rolo compressor de aprovação por parte dos deputados, né, da Câmara Federal, e ali ele levou pontos importantes. Hoje aqui, eu fui mais uma vez reiterar a importância do trabalho conjunto para que a gente possa simplificar e modernizar o sistema tributário. Essa é a intenção do governo do Estado, ajudar num trabalho conjunto. Mas, neste momento, nós temos um risco, e foi isso que eu disse aqui hoje no Senado, um risco grande de construir uma reforma tributária que vai ser a reforma das exceções e não a reforma das regras. Uma reforma tributária que vai ser a reforma das leis complementares, deixando tudo para decidir para depois, do que a reforma que decide agora. E com o risco de ter uma reforma tributária que vai terminar no maior IVA do mundo, né? Então, é um alerta e um risco. E vim trazer contribuições do Estado de São Paulo para diminuir estes riscos. Então, primeiro, essa questão das exceções. Qualquer pessoa, qualquer empreendedor que você for falar da reforma tributária vai falar assim, não, mas eu gostaria de estar lá nesses, de não pagar o imposto, eu gostaria também de não pagar. E vai crescendo as exceções. Segundo ponto importante, que aqui se falou, aliás, o relator no Senado é da Amazônia, sobre a Zona Franca. E aqui a gente não vai discutir sobre a importância da Zona Franca, que é importantíssima para o desenvolvimento dali. Mas a gente entende que o dinheiro para poder bancar os benefícios da Zona Franca deve vir direto do Tesouro e não ser dividido entre os estados dentro das alíquotas do IVA. Como está se criando um fundo de desenvolvimento regional de aproximadamente 40 bilhões, e claro, os estados querem mais desse fundo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como seria a distribuição desse fundo e qual a proposta do governo do Estado, uma das ideias é que se acople ali também mais recurso para poder garantir que a Zona Franca possa ter os benefícios sem colocar a conta para os outros estados. O fundo regional prevê, então, o desenvolvimento regional, mas às vezes é confundido com um fundo de combate à pobreza, né? Então, existe uma proposta do PIB reverso, que esses 40 bilhões sejam distribuídos de acordo com o PIB reverso, ou seja, os estados com menor PIB por habitante recebam mais. A gente defende que também seja levado em consideração o CAD único, né? Ou Bolsa Família. São Paulo é um estado desigual. Nós temos aqui bolsões de subdesenvolvimento com indicadores tão ruins quanto os piores do país. Então, a gente defende por exemplo, que possa ser levado em consideração também essa questão em relação ao fundo. Em relação ao Conselho Federativo, que a discussão sempre é, não, ele não vai ter importância, vai ser uma coisa só de distribuição de recurso, não é igual o Concefaz, é uma outra abordagem. A gente defende, inclusive por conta disso, que não exista só a participação de 27 ou a maioria, considerando 27 estados e 27 municípios, que possa ser também incluída a questão populacional. Então, vou dar um exemplo. Se 14 estados aprovaram uma determinada resolução, 14 municípios, mas precisa ver qual é a representatividade desses 14 estados na população do país. Então, a gente acrescenta mais essa questão, quase que um veto da questão populacional. Então, ainda que eles sempre afirmem que o Conselho vai ter um papel meramente, vamos dizer, técnico-burocrático, não vai ter nenhuma participação política, diferente hoje do perfil do Concefaz. Então, essas são algumas. Aí também existem conquistas
que teve um artigo que beneficia a indústria de automóveis especificamente do Nordeste, né? A Stellantis, no caso, é beneficiária disso, e a gente, obviamente, isso caiu na aprovação, entrou na terceira versão, artigo 19, na terceira versão lá na Câmara de Deputados, foi votado e foi derrubado. E daqui a pouco está voltando no Senado, até porque a representação federativa do Senado é outra, né? É o mesmo número de senadores pelos estados, né? E existe uma chance de que isso volte. E a gente defende que essa exceção também não entre no bolo da conta. Afinal de contas, conceitualmente, a reforma tributária é para acabar com os benefícios fiscais, né? Esse é o objetivo. Então, a gente também colocou isso. O desafio no Senado é grande, né? E hoje a gente corre esse risco, de fato, de ter aí um IVA de 28%, 29%, que seria inconcebível para o empreendedor. Pouca definição, tudo para a lei complementar. Vai ter o Simples? Vai, mas qual é a alíquota do Simples? Qual é a alíquota dos estados? Nada disso foi calculado, nada disso foi oferecido nesse primeiro momento, e a gente entende que era preciso um trabalho um pouco mais detalhado para a gente entender um pouco melhor, né? Nada do que eu disse aqui está definido em lugar nenhum, é tudo para definir depois, né? Então, nós temos um grande conceito, que é a reforma tributária, com pouca definição operacional de como de fato ela vai acontecer. A outra pergunta foi da Sabesp e do Porto de Santos. Porto de Santos. Porto de Santos. O governo federal é contra, o governador Tarcísio deixou bem uma modelagem bem interessante, inclusive que incluía a travessia seca do porto, com o caminho do porto de não ser privatizado. O governador insistiu na importância da obra, o governo federal acenou com a possibilidade de colocar recursos para a construção da travessia seca, o túnel, é um túnel Santos-Guarujá, né, que seria através de PPP, com dinheiro do Estado, dinheiro federal e dinheiro da iniciativa privada. Estamos trabalhando nisso, é uma possibilidade real de que isso aconteça. Não dá para anunciar nada, porque isso aí já foi anunciado umas 1000 vezes, né, a obra, com maquete, com aquela coisa toda, e a gente quer ter todo o cuidado. Em relação à Sabesp, tem uma rodada de... Primeiro vem a EMAI, que é uma privatização de uma empresa geradora de energia, que não tem sentido o Estado ter, vale por volta de 3 bilhões, o modelo está sendo definido e estudado pela Secretaria, e a Sabesp, que tem como objetivo reduzir a tarifa, a privatização quer reduzir a tarifa e antecipar a universalização dos serviços, ou seja, esgoto e água tratada. Essas são condições que parece que estão caminhando para a viabilidade. Por volta de 60 bilhões de investimentos das empresas, o Estado já decidiu que continuará participando da Sabesp com um percentual menor, mas que continuará participando. Isso já está decidido, ainda não quanto, né? E uma distribuição em acionistas menores, né? Não um grande acionista, mas alguns acionistas com participações expressivas, mas não que dê a maioria. Essa é mais ou menos o que eu posso adiantar da discussão da modelagem da Sabesp. O governador está conversando com os municípios, um trabalho hercúleo, porque 40%, por exemplo, do faturamento vem da cidade de São Paulo, né? Da Sabesp. Outras cidades representam outro tanto do faturamento. Todas elas precisam ter uma alteração do contrato do município com a Sabesp para que isso consiga avançar. O governador é resiliente, está conversando com todos os municípios. Eu tive a oportunidade de participar em algumas conversas com os prefeitos da importância. É claro que cada prefeito tem uma condição diferente. Tem cidades que têm 20% do esgoto tratado. Esse investimento é importantíssimo. Tem outras cidades que já têm praticamente 100% de esgoto tratado, e aí a abordagem tem que ser outra para poder ter o convencimento do prefeito a estender os contratos, porque a intenção é estender os contratos todos para 2060. Na política, na administração e na vida, os símbolos são muito importantes, né? Se resolver esse problema da Cracolândia, simbolicamente vai ter uma repercussão política muito forte na cidade de São Paulo e no Estado e no Brasil. E até mesmo nós, quando fomos a São Paulo, ficamos muito impressionados com essa questão da Cracolândia. Então,
Parece que agora, depois de tantos anos, há um encaminhamento de uma solução. Está no início, etc. Mas é o seguinte: admitamos que uma faixa desses moradores da Cracolândia se recupere. Aonde que eles vão morar e aonde que eles vão trabalhar? Agora, nesse momento, por exemplo, o CDHU, vamos lá, primeiro, foi interessante você colocar, Vilmar, que se recupere, né? Primeiro, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento por toda uma vida, e o interessante é que a gente precisa entender qual é o estágio que cada pessoa se encontra e entregar para ele a solução para aquele estágio. Por exemplo, existe uma situação da prefeitura que chama Vila Reencontro, onde já existem famílias morando numa pequena unidade, né, que é quase um container, em convívio coletivo. Essas famílias, parte delas já estão prontas para dar o próximo passo, que é, por exemplo, seguir para uma unidade habitacional. Então, ele tem que fazer a jornada. É importante que esse usuário faça a jornada dentro dos equipamentos públicos. O CDHU, por exemplo, nesse momento, está trabalhando com a recompra de unidades do CDHU, né? Que também para oferecer. Existem também unidades habitacionais do próprio Coab municipal e projetos em parceria com o município e com o Estado. Então, existe oferta, sim, de unidades habitacionais, mas no momento certo. Existem outras alternativas, eu falei já do SIAT, por exemplo, o SIAT 3, chama SIAT 3, é um equipamento público fantástico. Eu fui em todos da prefeitura, eu gosto de ver, né? Eu sou ainda, vamos dizer, 50% prefeito, 50% vice-governador. Eu gosto de ir lá ver de perto. Então, eu fui visitar todos os equipamentos públicos da prefeitura, inclusive. O SIAT 3 é um equipamento onde a pessoa já está num outro estágio de tratamento e já está buscando a independência e a autonomia. Essa é a hora de você entrar com uma solução habitacional de trabalho. Mas o SIAT 3 é um belo equipamento. O SIAT 2 já tem o que a gente chama de baixa exigência, a pessoa só vai para dormir, né? Então, existe uma série de tem o próprio hotel social, onde ele pode morar dentro de um hotel social com acompanhamento. Então, existe uma jornada e existe um caminho também. Eu posso passar para vocês um mapa, até complexo, de todas as soluções, Estado e Prefeitura, nessa jornada. Eu deixo o espaço aqui agora para um recado final, se você tiver algo a acrescentar. Também concordar com o Vilmar sobre o simbolismo, de fato, é muito importante. Nós temos uma agenda que é para fazer do jeito certo, né? A nossa agenda não é eleitoral, não é por nada, queremos fazer do jeito certo, mas tudo caminha e a gente vai estar sempre medindo as ações e reações. Mas eu preciso fazer uma queixa, na verdade. Nós demoramos muito para nos reencontrar. E vocês, como formadores de opinião, é importante que vocês possam acompanhar os trabalhos do Estado, né? Tem oportunidade de outros especialistas, o próprio Kassab também de participar, mas eu quero aqui me colocar à disposição para a gente poder ter conversas com mais frequência, para a gente levar temas aí importantes. A gente passou pelo tema da educação, e aí eu também queria escutar um pouquinho, houve até uma certa crise, né, em relação a algumas ações dentro da Secretaria de Educação. Então, sempre eu vou estar à disposição, por favor, me convoquem, que eu vou ter o maior prazer de ter o privilégio de encontrar com tanta gente especialista aí na sua área e que a gente possa trocar ideias e informação. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos lá também para aquele cafezinho lá no gabinete, vai ser sempre um prazer recebê-los lá no Palácio dos Bandeirantes, na única sala que ficou preservada de madeira sem pintar de cinza, né? É a única sala ali, o Meirelles não deixou o ex-governador pintar a sala de preto e cinza, é a única sala preservada, vale a pena a visita para quem não conheceu ainda. Obrigado pela oportunidade. Nós é que Força, Felício. Obrigado. Nós é que agradecemos aí, vice-governador, pela participação, agradeço a todos os nossos companheiros aqui, colaboradores e consultores do Espaço Democrático, e agradeço a quem nos acompanhou em mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, gente.